Chegar à terceira idade é muito bom para muita gente, mas pode significar também uma fase em que as pessoas se sentam mais sozinhas, os filhos se casam, vem a aposentadoria. Como curtir a idade da maturidade? Isso sem sentir solidão. Nós vamos conversar com a psicogeriatra Júlia Cury, que é professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. Doutora, por favor, como vai? Tudo Bom bem? dia. Quando os idosos, não idosos é uma palavra, né, assim, né, até meio pesada para a terceira idade, que começa em que idade seria? Aos 60 Aos anos. No 60. Brasil, ainda 65. Quando é que essas pessoas começam a se sentir sozinhas? O que é 65. determinante? Então, na maioria das vezes, inicialmente os filhos saem de casa e depois eles se aposentam, contribui para aumentar a solidão. Posteriormente, começa a desenvolver algumas doenças que dificultam também sair de casa. O cônjuge morre, né? Ou a esposa ou o marido, isso também favorece a solidão. Os amigos próximos também começam a falecer, as pessoas da mesma idade, os parentes, irmãos, tudo isso contribui para a solidão. Tem um outro fator muito importante que é a gerontofobia, que é o preconceito contra os idosos, que a nossa Uhum. sociedade desvaloriza muito os idosos, diferentemente das sociedades orientais, por exemplo, em que eles são muito valorizados, reconhece-se o valor que eles têm na sociedade, a sabedoria, a experiência, e aqui não. Aqui tudo que é velho é considerado ruim, assim como os idosos, né? Então, a aparência física, eles sofrem preconceito nas ruas, nos lugares em que eles vão, isso faz com que eles tendam a se isolar cada vez mais, não queiram participar das atividades sociais. A família também, que começa muitas vezes a abandonar, não dá tanta atenção. Então, esse é um momento, a senhora está dizendo aí, crucial, porque as pessoas se isolam, né? Aí Se o problema isolam. piora. Uhum. Os idosos se isolam e as famílias também costumam não dar tanta atenção mais para os idosos. Uhum. Eles precisam de mais cuidados, eles ficam mais lentos para realizar as atividades, muitas pessoas não têm mais paciência com esses idosos. Tudo isso favorece o isolamento social e o sentimento de solidão. E algumas pessoas têm ainda a tendência a ter uma depressão, que seria mais grave. Sim, os idosos, né, eles são uma faixa etária de maior risco para a depressão, e a depressão na faixa etária idosa ela é diferente. Muitas vezes eles não relatam tristeza, aparece com sintomas atípicos que a gente chama. Eles param de sair de casa, se isolam mais, altera mais o sono, o apetite, altera a vontade de fazer as coisas e o prazer em fazer as coisas. E eles relatam menos tristeza, choram menos, mas mesmo assim estão deprimidos. Então, o que a senhora diria para essas pessoas que estão sentindo isso agora? O que essas pessoas precisam fazer? Aumentar o contato social com outros idosos é importantíssimo, mas também com pessoas de outras gerações. A gente já viu que avós que cuidam de netos é protetor para a saúde física e mental, por exemplo, então convive com gerações mais novas, com os adolescentes, com os adultos, estimular atividades recreacionais e de lazeres sociais, por exemplo, teatro, aulas de música, aulas de dança. A dança também é protetora, principalmente para retardar o aparecimento das demências, por exemplo, ler, estudar, sair mais de casa, estimular as atividades fora de casa, né? Muitas pessoas podem dizer, mas eu não gosto de dançar, eu não... Mas, assim, tem que tentar, né, doutora? Porque as Isso. pessoas ficando em casa, né, aí que elas vão ficar mais Tem mais tristes. chance de deprimir e de se isolar. Uhum. O grupo de idosos também, que é comum em clubes, grupos de terceira idade que compartilham experiências, que compartilham as dificuldades e as formas de lidar com essas dificuldades, é muito importante também. E a família ficar atenta, né? Porque às vezes é verdade, né? São tantos afazeres que a pessoa esquece, né, do mais velho. E esse contato pode ser muito rico nessa fase. E isso, claro, a família nunca pode deixar de pensar que envelhecer é difícil Uhum. para aquela pessoa que está envelhecendo. Então, a família tem que procurar aumentar o contato com essa pessoa que antes era independente e agora começa a ficar dependente para algumas coisas. A família tem que prestar atenção se esse idoso não está saindo de casa, por exemplo, porque ele não dá conta mais de fazer as coisas sozinho, então ele precisa de companhia, ou se ele se ele não está saindo porque ele está sentindo dor ou alguma dificuldade. A família, geralmente, é a primeira a perceber que tem um contato mais próximo, então tem que ter, Uhum. não pode perder esse contato próximo com o idoso.
Fica aí o recado. E então, pra valorizar todo o mundo. idoso, Valorizar, que são as com pessoas mais certeza. importantes da nossa sociedade, que já Sabedoria. contribuíram muito e podem continuar contribuindo de várias formas, né? Muito obrigada por De essa nada. mensagem Obrigada a aqui vocês hoje. pelo convite. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada para você também.